Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos falar de cinema, mais especificamente do filme A Grande Mentira, que dá ao espectador a chance de ver dois grandes atores ingleses contracenando juntos. Ian McKellen, né, que todo mundo conhece como o Magneto dos X-Men, lá da primeira fase dos X-Men, né, e Helen Mirren, que já fez até a Rainha da Inglaterra no cinema, tá? Para eu poder falar desse filme, eu vou precisar de spoilers, né? Então é aquela coisa de sempre, né? Se você ainda não assistiu ao filme, dá uma paradinha aqui, vai lá assistir ao filme, né? E depois volta aqui, né, para assistir o nosso vídeo, tá? Do que se trata basicamente a história de A Grande Mentira? É uma história muito clichê, é uma história que já foi usada em vários filmes, né? É uma história que a gente já cansou de ver no cinema, que é o que exatamente? É aquela história do vigarista, né? Que tenta se aproximar de uma senhora inocente e muito rica, né? Para quê? Para ele começar um enlace amoroso com ela e raspar todo o dinheiro dessa senhora inocente e rica. Só que a senhora inocente e rica não é nada inocente e ela é mais malandra que o vigarista e ela acaba dando ela mesma o próprio golpe no vigarista, né? Só que aqui em A Grande Mentira, né, a gente tem alguns elementos, né, que tornam a história um pouco mais interessante para não ficar somente nesse clichê. O personagem do Ian McKellen, que se chama Roy Courtney, né, ele é um vigarista, né, como já falei aqui, né, só que ele não é aquele vigarista simpático, aquele vigarista cortês, né, que a gente estaria acostumado a ver o Ian McKellen fazer o papel, né. Ele é um cara até cortês, ele é até um cara, vamos dizer assim, delicado, um cara refinado, coisa e tal, um cara charmoso, né? Só que ele também tem uma veia extremamente violenta. Ele é um cara, entendeu? Que também, se tiver que matar, ele vai matar a pessoa, entendeu? Ele é um cara realmente extremamente violento e esse tipo de coisa não se enquadra muito bem, né? No perfil do que a gente tem na nossa cabeça do Ian McKellen, né? Então já é uma coisa que inicialmente choca, né? Outra coisa que é interessante a gente ver também é que essa história, né, ela está amarrada com uma outra história pregressa, né, da época da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, o personagem do Ian McKellen, o Roy Courtney, né, que foi atribuído a ele ser um veterano de combatente da Segunda Guerra Mundial inglês. Mas, na verdade, ele não era um veterano inglês da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, ele era um alemão, né, que acabou conseguindo trocar a sua identidade, né, com a desse soldado inglês da Segunda Guerra Mundial. E com essa identidade trocada, ele vai viver na Inglaterra e fazendo seus golpes lá, né. E é interessante a gente perceber também que essa vida pregressa, essa parte, né, que a gente vê da época da Segunda Guerra Mundial, esse flashback aí, entendeu? Num primeiro momento, ele parece ser ligado apenas ao personagem do Ian McKellen, né, o Roy Courtney, né? Só que, o que acontece? A personagem da Helen Mirren, né, que é a Beth McLeish, né, ela também vai aparecer nesse flashback num segundo momento. Por quê? Porque ela, na época da Segunda Guerra Mundial, tá, ela era de uma família alemã também, né? Ela também tem uma outra identidade, vamos dizer assim, né? E o que acontece? Ela acabou sendo estuprada, né, pelo Roy Courtney, né? ou pelo alemão, né, que incorporou o personagem do Roy Courtney, né? Ela acaba sendo estuprada por ele, né? E o que acontece? Ela era aluna, né, de aulas particulares de inglês dele, né? Ele acaba estuprando a moça, né, antes da guerra acontecer, né? E aí a Beth McLeish, obviamente, ela vai buscar a vingança contra esse personagem do Roy Courtney, do Ian McKellen, tá certo? E aí a gente vai vendo esses elementos novos aí sendo colocados nessa história que já tem uma, vamos dizer assim, já foi utilizada arduamente no cinema, já foi utilizada várias vezes no cinema, né? Então, esses elementos dessa maldade que a gente vê no Ian McKellen, que seria uma coisa que a gente não estaria muito acostumado a ver, né? Essa violência crua, né? Muito cruel, no caso, em cima do personagem do Ian McKellen, né? Que a gente não está acostumado a ver ele fazendo muito isso, né? Se junta, né, a essa história pregressa da época da Segunda Guerra Mundial, que envolve também os dois personagens principais do filme, né? E é interessante a gente perceber também, né, que o próprio final, né, que o Ian McKellen vai ter, né, como
o bandido que tem que ser punido na história, coisa e tal. É um final também extremamente violento, que é uma coisa que é inquietante, que é uma coisa que incomoda a gente, né? Todo esse arco de violência que a gente vê no filme, né? Ele não se encaixa no que a gente espera do filme, né? Quando a gente vê um filme de um cara tentando dar o golpe do baú numa mulher, coisa e tal, a gente imagina uma coisa mais ligada a um pouco mais de suspense, ligada a um pouco mais até de comédia, né? O filme tem até alguns lances engraçados, né? A gente imagina uma coisa um pouco mais suave. E essa violência crua que arrebata o filme, ela é meio, vamos dizer assim, intrusa nessa coisa que a gente espera do filme, né? O próprio final que o personagem do Ian McKellen tem é muito violento, né? E é uma coisa que realmente incomoda bastante. E logo depois, né, desse final que a gente vê do Ian McKellen, a gente vê o final da personagem da Ellen Mir, né? Que é uma coisa completamente idílica, que é uma coisa completamente que vai fora de tudo que a gente viu no resto do filme, entendeu? Então é uma coisa que ficou um pouco descompassada aí, né? O final de um personagem e o final de outro personagem do outro personagem do filme, né? Mas, né, é um filme que vale a pena a gente dar uma olhada pela chance que a gente tem de ver o Ian McKellen e a Ellen Mirren trabalhando juntos, né? Então essa é a minha dica de hoje, né? Eu desejo vida longa e próspera a todos aí, tá? Sempre sugerindo que vocês deem um pulinho lá no meu site batataespacial.com.br, onde vai ficar uma resenha lá da Grande Mentira para vocês lerem, tá? E também para vocês curtirem, compartilharem e comentarem no canal do Diário do Capitão, se inscreverem, né? Tocar o sininho lá para receber as notificações de quando chegam nossos vídeos, né? E também entrar em contato com a gente, que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda, tá certo? Um abração a todos, até a próxima, fui!